Oi, boa noite, 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro. Veja os destaques da edição de hoje. Proximidade do feriado de finados deixa comerciantes de flores otimistas para o aumento das vendas. Operação fiscaliza e apreende mercadorias em Ubatuba. Agentes da Defesa Civil participam de treinamento em Campos do Jordão. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Nesse fim de semana tem o feriado de finados, cai num domingo esse ano e todo ano quem trabalha com venda de flores costuma lucrar. O Ricardo trabalha com flores há mais de 30 anos e por causa do dia de finados ele começa a se preparar bem antes e lotar o estoque. Tudo isso para dar conta das vendas deste fim de semana, que deve ter um movimento acima do normal. O volume de venda de flores aumenta um pouco mais. A gente aumenta em torno de 80% a mais do dia normal. Nessa data, ele vende muitas calandivas, mais conhecida como flor da fortuna dobrada. Cada vaso sai a R$6, um valor bem acessível. Agora, na época do finados, a gente consegue dobrar a produção nossa e trazer de 50 a 200 caixas para poder comercializar nessa época de finados, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura, as vendas para o dia de finados devem crescer até 7% neste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Já aqui no CEAGESP, em São José dos Campos, a expectativa é ainda maior, chegando a 15%. A data é uma das mais importantes para o setor, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Neste ano, o Dia de Finados cai em um domingo, o que contribui para aumentar o movimento nos cemitérios e, consequentemente, mais vendas. Os crisântemos estão em todas as prateleiras dessa floricultura, que fica no centro da cidade, quase em frente a um dos cemitérios municipais. Isso porque é uma das flores que também se vende bastante nessa época. As rosas e até as flores artificiais, que têm uma longa durabilidade, também são muito procuradas. Dia de finados, que é o dia 2, a gente vende até uns 500 vasos, né? O aumento assim seria de 20% a 30%. Ainda falando sobre negócios e economia, o Sebrae divulgou uma pesquisa que mostra que 82% dos empreendedores estão otimistas para as vendas nesses dias de Halloween. Isabela Tostes, direto da redação da TH+ SBT, traz os detalhes dessa pesquisa. Esse levantamento leva em conta micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais de todo o estado de São Paulo. O Sebrae afirma que a maioria está investindo em ações de Halloween para aumentar o faturamento do mês de outubro. Entre as ações mais comuns estão a preparação de kits e decorações temáticas. Entre os empreendedores ouvidos, 46% afirma que acredita que vai conseguir novos clientes durante o Halloween. Aqui na região, muitos colégios e também condomínios comemoram o Dia das Bruxas. Alguns já anteciparam a comemoração e outros deixaram para amanhã, que é o dia oficial do Halloween. Até lá, a expectativa é que o comércio, principalmente de doces e fantasias, fique bem movimentado. Isabela Tostes para o TH+ Notícias. Se você já participou de alguma festa de Halloween esse ano e quiser e puder mandar uma foto pra gente, vai ser muito bacana dividir a sua festa com os telespectadores do TH+ Notícias. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Ontem, a gente falou aqui sobre o caso de um homem que arrumou confusão e foi preso porque se passou por um vereador de Taubaté. Lembra disso? Hoje a nossa equipe foi até a cidade entender como e onde tudo começou. Era até então um dia normal de trabalho na Unidade de Estratégia de Saúde da Família do bairro Chácara Silvestre. Mas o cenário deixou de ser tranquilo quando funcionários foram surpreendidos por um homem que tentou se passar por um vereador da cidade. Ele já veio perguntando sobre a cadeira do dentista, mostrando um suposto e-mail que ele era o vereador, que ele fez a solicitação para a cadeira vir aqui e que ele já estava ciente que a cadeira estava aqui e o porquê que não estava tendo atendimento. Aí eu falei para ele que eu não poderia responder algumas informações, aí ele de imediato falou assim, você está aqui, você tem que responder sim ou não, você é obrigada a responder. Eu falei, não. Então eu vou chamar a enfermeira-chefe.
A vítima, que tem 30 anos, não quis se identificar por medo de sofrer represália. Ela trabalha no lugar há cerca de 3 meses e afirma que não foi a primeira vez que o homem fez isso. Aí, nesse mesmo dia, ele estava com os filhos para coletar exames de sangue e ele veio até a recepção e falou assim, tá demorando muito o atendimento. Falei assim, não, moço, não tá demorando. Falei assim, mais de 3 horas. Falei, não. O senhor, em menos de 1 hora o senhor chegou aqui e daqui a pouco já vai chamar. Nisso que eu fui sair para falar, para ver qual era se já era o próximo, né? Ele já começou a me ofender, chamou de grossa e já logo falou assim que eu ia perder o meu emprego, queria fazer eu perder o meu emprego, queria falar com a minha supervisora. Mas para o azar do vereador fake, um vereador de verdade estava no mesmo local que ele. Era o vereador Moisés Pirulito, que também sofreu com ofensas proferidas pelo homem. Eu abordei, quem é o senhor? O que o senhor está fazendo, né? O que está acontecendo? Ele falou, eu sou vereador e ela não está trabalhando devidamente, como tem que trabalhar. Falei, quem é o senhor? Sou vereador. Falei, você é vereador? De qual cidade? Não, sou vereador daqui mesmo. Falei, estranho, eu sou vereador também, conheço os 19 vereadores e nunca vi o senhor. Ele até tentou fugir, mas não foi longe não. Vou procurar meu advogado e já volto. Bairro Chácara Silvestre. O falso vereador implicou em algumas medidas cautelares. Ele não pode mais se aproximar da vítima ou das testemunhas. Ele também perdeu o direito de frequentar esta unidade de saúde. Quando eu comecei a ligar para a polícia, ele pegou o capacete, a chave da moto, ligou a moto e queria ir embora. Eu retirei a chave da moto, tomei a chave da moto dele até a autoridade policial chegar, porque era uma situação de flagrante. E assim que a autoridade policial chegou, nós apresentamos e foi conduzido todos para a delegacia, inclusive descobrimos que era um caso recorrente, que ele sempre vinha aqui, sempre se passava por vereador, sempre intimava as pessoas, falavam que eles iam perder o seu emprego. E mesmo com receio, a vítima tem que retomar a rotina. Fiquei muito mal com a situação, não queria vir hoje, até, né, tô com medo, mas eu tenho que vir porque eu tenho uma criança pequena para cuidar, então tem que vir. Suspeitou de alguma coisa, começa a gravar, filmar para sua própria segurança. Pede a identidade ou um crachá de identificação, mas nem vereador eleito tem função, tem competência para fazer isso. Passar alguém na frente, que é o caso desse cara estava tentando fazer. Não existe, é incabida essa situação. O filho foi vítima de abuso sexual dentro de uma escola de Pindamonhangaba. Ela diz que o crime foi há 3 anos e que até agora ninguém foi responsabilizado. O caso aconteceu nessa escola municipal de Pindamonhangaba há 3 anos. Ela contou que o filho dela foi abusado dentro da sala da direção pelo diretor da escola. Ele chegou a vir para a escola, chegou em casa falando que tinha ganhado dinheiro do diretor. Que o diretor ele chamou os coleguinhas na sala para ensinar como é que fazia dinheiro. Depois liberou os outros colegas e ficou com meu filho. E meu filho relatou que ele abaixou as roupas do meu filho e passou a mão nas partes íntimas do meu filho. Tanto que as crianças que viu, as mães se negam aí na delegacia, dar o depoimento, passar as crianças no psicólogo, né? E nisso aí ficou impune. O diretor ficou até ano passado aqui na escola, sem punição nenhuma. E enquanto isso meu filho fica com o psicológico ruim, porque a prefeitura não dá um jeito, a polícia também não, ninguém fala nada pra gente e ficou impune esse caso. Ela foi até a escola, mas não teve resposta. Eu vim na escola depois disso, porque eles falaram que era pra me vir para me mostrar as imagens da câmera de segurança. Só que quando eu cheguei aqui, eles não mostraram a imagem da câmera de segurança para mim. Tentaram falar que o diretor não tinha feito nada, que ele jamais ia fazer uma coisa dessa e ficou nisso. Nas imagens da câmera de segurança, nem a polícia teve acesso até agora. A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte na delegacia da mulher. Segundo ela, o filho até passou por uma escuta, mas não teve resposta. Eu fiz o boletim de ocorrência no outro dia, porque no dia eu fui na delegacia da polícia mesmo, não quiseram fazer o boletim, falou que eu tinha que ir na delegacia da mulher. Aí eu fui, fiz o boletim, meu filho passou na escuta tudo e não deu em nada. Ninguém falou nada até agora. São 3 anos de espera e nenhuma resposta. Se ele fez isso com meu filho e ficar impune, ele vai fazer com outra criança, né? Então eu quero punição, porque não pode ficar um caso desse assim.
Em nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba disse que assim que tomou ciência do caso, abriu imediatamente um boletim de ocorrência, notificou o Conselho Tutelar e afastou o diretor, que depois acabou pedindo exoneração do cargo. A Prefeitura disse também que a família da criança chegou a sair da cidade e retornou no começo do ano. Já a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso está sendo investigado, visando o esclarecimento dos fatos. Hoje teve operação da polícia em Ubatuba. O objetivo era fiscalizar e apreender mercadorias vendidas nas praias de forma irregular. A Beatriz Plaça, ao vivo, traz todas as informações, todos os detalhes sobre essa operação. Oi, Bia, boa noite. A operação movimentou todo o litoral norte, viu, Marcela? Boa noite para você e a todos que acompanham aqui o TH Mais Notícias. A operação ganhou o nome de Espantalho e começou por volta das 8 horas da manhã. E quando eu falo que movimentou todo o litoral, é porque contou com a ajuda da Polícia de Caraguatatuba, São Sebastião, da Guarda Civil Municipal e também de agentes de saúde. Como você disse, o objetivo da polícia foi combater, além da saúde pública, aí, né, do risco à saúde pública, também crimes tributários. Foram cumpridos 11 mandados de busca em locais suspeitos de armazenar e distribuir alimentos de forma irregular, destinado aí à venda nas praias. Foram apreendidos cerca de 50 carrinhos de milho verde, que é muito comum a gente ver nas areias sendo vendidos, né? Dezenas de botijões de gás, panelas, também utensílios de cozinha, além de uma grande quantidade de milho. A gente vê aí nas imagens a grande quantidade de milho, só que estavam todos impróprios para consumo. Esses milhos precisaram ser descartados pela polícia. E alguns estabelecimentos também chegaram a ser lacrados pela vigilância sanitária. Segundo a Polícia Civil, as condições precárias representavam muito risco à saúde. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Que coisa, né, Bia? Tem que fiscalizar direitinho mesmo. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Hoje teve um treinamento de vários agentes da Defesa Civil. O encontro foi em Campos do Jordão e o objetivo era preparar as equipes para enfrentar o período mais chuvoso que está por vir. Nossa proposta inicial é a gente fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil. Mas não tem como você fortalecer o sistema estadual se você não fortalecer a base, não fortalecer o município. E esse é o viés hoje da nossa Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Fortalecer a base. E de que forma? A começar pelos treinamentos. O anúncio foi feito na Câmara Municipal. O treinamento é realizado pela Defesa Civil do Estado. É fundamental que a gente tenha essa integração entre a Defesa Civil do Estado e as Defesas Civis municipais, com treinamento, com sistemas, com equipamentos, com orientação, para que as Defesas Civis municipais possam ter a pronta resposta nas emergências para a população. O coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, José Benedito, reforça a importância de um momento como este. Faz com que os municípios, junto com o seu poder legislativo, o executivo, tenha assim, uma integração maior, né? Aumenta essa responsabilidade de preservar vidas e fazer um bom planejamento, uma boa política pública na sua cidade, que a gente consiga ter aí um período chuvoso de bastante harmonia. Além do treinamento, foram entregues kits para o trabalho efetivo das defesas civis no período de chuvas. Nós, ao final do treinamento, entregamos também kits para os municípios, todos os 39 municípios, levando equipamentos para fortalecer a Defesa Civil Municipal. A ideia é fortalecer a base do sistema estadual, que são as Defesas Civis Municipais. Além de todo o treinamento, a Defesa Civil também conta com um grande aliado, o contato com a população. É importante que a população também esteja ciente, acate as orientações, os avisos e riscos da Defesa Civil do Estado e também das Defesas Civis municipais, para que as pessoas mesmo não se coloquem em condição de risco. E olha, gente, para amanhã tem mais previsão de chuva e o dia todo. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 14 e 21 graus. As temperaturas em Roseira não devem passar dos 23. 22 é a máxima esperada para sexta-feira em Caraguatatuba.
Para Santo Antônio do Pinhal, a previsão fala em mínima de 14 e máxima de 21 graus. Você que, assim como eu, gosta de proporcionar o melhor para sua família, você precisa comprar essas delícias aqui. Na minha bancada tem só algumas, tá? Das muitas delícias produzidas pela Comevap. O legal é que, como na Comevap você pode confiar, qualquer produto que você escolher, você vai consumir sabendo que está consumindo um produto muito bom. Tá vendo essa mussarela? É maravilhosa e sem lactose. A Comevap tem investido muito na linha zero lactose para oferecer cada vez mais para os consumidores. Outro destaque dessa linha sem lactose é o leite fermentado. Geladinho, é uma delícia e faz bem para a saúde do intestino. Falando na qualidade da Comevap, a manteiga Taubaté dispensa apresentações, né? É referência aqui na nossa região. Não dá para faltar nas nossas mesas. Quem gosta de coisa boa, como eu, e eu tenho certeza que você também, pode aproveitar a oportunidade e levar essa cesta para casa. Tem tanto produto da Comevap, é muito fácil participar. Basta você me mandar uma mensagem agora no nosso WhatsApp dizendo por que essa cesta deveria ser sua. É importante você saber que o vencedor precisa, sem falta, passar aqui na TV amanhã, entre 10 da manhã e 5 da tarde, para retirar pessoalmente a cesta. A TH+ SBT, para quem não sabe, fica no Jardim Aquários, aqui em São José. Então, se você tiver condições de vir amanhã, sem falta, buscar essa cesta e quiser levar essa cesta, tem iogurte, tem coalhada, tem o leite fermentado, tem queijo maravilhoso. Nossa, tem muita coisa gostosa. Quer levar? Consegue vir aqui buscar? É pesada, viu? Então, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 997524005 e capricha na resposta. A pergunta é, por que essa cesta deveria ser sua? Laticínios Comevap, garantia de qualidade. A gente vai fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial, são 6 horas e 47 minutos. No próximo bloco a gente fala sobre um incêndio, um apartamento em Ubatuba e a gente fala também sobre reumatismo. Você sofre com isso? Conhece alguém que sofra com esse tipo de problema de saúde? Quer aproveitar o espaço para tirar suas dúvidas? Pode aproveitar, porque daqui a pouquinho uma médica participa ao vivo do TH+ Notícias. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Hoje, 9 da noite. Se afasta dela de uma vez por todas. Enquanto uns escolhem calar o coração. Você sabe que já passou da hora de aceitar isso que nós sentimos. Não temos que aceitar porque não está acontecendo nada, Fabiano. Eu acho que tá. Outros decidem viver essa paixão. Mas isso terá um preço. Posso saber o que você estava fazendo a essa hora na casa do Fabiano? Hoje, 9 da noite. Amar. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. A TLC Tintas, revenda master da Sherwin-Williams, personaliza a cor da sua casa para você. São mais de 2.000 cores feitas na hora. Tinta nova cor 18 litros por apenas R$ 349,90. Vem para a TLC Tintas e aproveite as nossas condições especiais. Pensou em tintas? Pensou TLC Tintas. Preço de verdade com qualidade. O aniversário da Farmaconde, um mês todo de descontos imperdíveis. Paracetamol 700mg da MCG com 20 unidades de R$ 18,90 por R$ 7,99. Sabonete líquido Leblu Capim Limão de 500ml de R$ 12,31 por R$ 9,99 no cartão Grupo Conde. Vitacom C mais D mais Zinco de 30 comprimidos efervescentes de R$ 102,03 por R$ 34,99.
Protetor solar facial Summer Vita fator 70 de R$ 43,57 por apenas R$ 29,99 no cartão Grupo Conde. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Está precisando lavar e secar suas roupas sem complicação? Conheça a Lavateria, a maior rede de lavanderias de autosserviço do Brasil. Aqui você lava e seca de forma rápida, prática e eficiente. Com nosso sistema self-service, você usa quando quiser. Nossos produtos exclusivos e máquinas de alta tecnologia deixam suas roupas sempre limpas e cheirosas. Economize tempo e dinheiro. Lavateria, a grife das lavanderias self-service. Hoje, 30 de outubro, é Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo, um problema de saúde que atinge pelo menos 5% da população. Quais são os sintomas mais comuns? Será que tem como evitar essa doença? É o que a gente vai saber agora. Por isso que eu recebo aqui no estúdio do TH Mais Notícias a doutora Marília Furquim, que é reumatologista. Bem-vinda, doutora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcela. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Doutora, são muitas dúvidas sobre esse problema que a gente ouve falar, mas que a gente às vezes não tem tantas informações sobre esse assunto. Quais são os principais sintomas quando a gente fala desse problema de saúde? Bom, eu preciso esclarecer primeiro que reumatismo não é uma doença. Ah, não, eu falei errado, então me perdoa. É um termo popular que as pessoas usam para colocar no mesmo grupo as diversas doenças reumáticas. E são mais de 100 doenças reumáticas. São várias. Isso, é um termo popular, não é um termo científico. E as doenças reumáticas, elas inclusive podem ter nomes bem complicados, então é muito comum que o pessoal chame tudo de reumatismo, mas não existe essa doença. Então, hoje é o Dia Nacional do Alerta, da conscientização sobre as doenças reumáticas. E a importância dessa data, sim, é porque as doenças reumáticas são muitas vezes negligenciadas, elas se manifestam principalmente com dor articular, e é muito comum que as pessoas sintam dor articular e vão levando e não busquem ajuda. Só que para essas doenças, o tempo conta muito, né? O atraso diagnóstico muitas vezes leva a doença a ficar cada vez mais grave e muitas vezes até deixar sequelas. Então, falar sobre isso é extremamente importante. Mas quando que a gente deve ligar aquele sinal de alerta? Já que as pessoas têm essas dores articulares e não ligam tanto, quando que passa a incomodar? Porque muitos médicos que eu já entrevistei falam, sentir dor não é normal. Se você está sentindo uma dor recorrente, alguma coisa está errada. Pode ser um problema simples, mas pode ser um problema grave. Quando a gente não liga muito para essas dores na articulação, como é que a gente pode alertar a população, os nossos telespectadores, para falar, opa, a partir daqui é melhor eu procurar um reumatologista, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa, Marcela. Eu sempre falo para os pacientes que, assim, às vezes sentir uma dorzinha ou outra, e aquela dor que você sabe a causa, por exemplo, você fez uma faxina e ficou com dor nas costas, você foi na academia e ficou com dor em algum movimento que você fez mais esforço, isso é normal. Mas viver com dor não é normal. Então, uma dor que é crônica, né, aquela dor que já vem durando várias semanas, a gente fala que mais do que 3 meses, ela sempre precisa ser investigada. E até dores que não tenham essa duração já tão grande como 3 meses, mas que você não sabe a causa. Então, começou a doer sua mão, por exemplo, o seu punho, você não bateu, não foi nenhum esforço, não foi nenhum mau jeito e aquela dor já está durando algumas semanas. Principalmente se tiver alguns outros sinais ou sintomas além da dor. Por exemplo, está inchado, está avermelhado, surgiu em outras partes do corpo, não só naquela articulação, ou se você teve febre, ou se veio junto com algum tipo de lesão de pele, está perdendo peso, qualquer outro sinal sistêmico, assim, geralmente são sinais de alerta para as doenças reumáticas, que não são doenças que afetam só uma parte do corpo, são doenças que afetam o corpo como um todo, que causam essa inflamação sistêmica mesmo, acometendo os diversos sistemas do corpo. Por isso é importante a gente estar atento a todos esses sintomas, além da dor articular em si. E tem algo que a gente possa fazer para evitar esses problemas reumáticos ou isso é hereditário, talvez? Isso também varia muito de acordo com o problema que a gente falar. Então, tem várias dessas doenças que são, de fato, hereditárias e que tem esse fator genético muito importante, talvez o mais importante deles, e poucas coisas que a gente possa fazer para evitar, mas tem diversas doenças que são relacionadas ao estilo de vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é a doença que é a artrite reumatoide, uma das doenças reumáticas mais frequentes que causa inflamação nas mãos, nas articulações do corpo como um todo.
Essa doença, ela tem um fator genético, mas a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco ambiental muito importante. Então, os pacientes que fumam têm maior risco de ter artrite reumatoide e vão ter uma doença também do ponto de vista assim, de gravidade muito pior, que tem maior risco de deformar, de acometer outros órgãos, por exemplo, os pulmões, além das articulações. Então, fatores de risco relacionados também à alimentação. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para diversas doenças reumáticas. Tem essas questões relacionadas ao estilo de vida em que a gente pode sim intervir para diminuir o risco, mesmo que o paciente tenha uma predisposição genética, né? Tem alguma idade que normalmente aparecem os sintomas? Não, e é bem interessante você falar sobre isso, é importante a gente lembrar disso, porque existe uma crença popular de que reumatismo é coisa de velho, né? Que dor articular, já tô ficando velho e tudo mais. E, na verdade, as doenças reumáticas, elas podem acometer pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, e crianças pequenas, com meses de vida. Então, existe uma subespecialidade da pediatria, que é a reumatologia pediátrica. Então, existem médicos que são especialistas em reumatismo de criança, tá? Existem doenças que surgem mais em adultos jovens, tipo lúpus, geralmente pega mulheres aí entre os 10 e os 50 anos de idade, e existem as doenças que são de fato mais prevalentes em idosos, que são mais aquelas doenças degenerativas, de desgaste, por exemplo, a osteoartrite, que é a artrose, né, o desgaste das articulações. Por isso é importante a gente ficar sempre alerta aos sinais que o corpo, dá pra gente, a gente às vezes vai lá e não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez a gente não entenda cientificamente o que acontece, mas a gente sabe que alguma coisa não está legal. Então é melhor que a gente pegue essa informação, guarde com muito carinho e procure um médico se você sentir ou se alguém da sua família estiver sentindo algum desses sintomas que a doutora falou. Doutora, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Eu que agradeço a oportunidade, Marcela. Até Boa mais. noite. Boa Obrigada. noite. Você já mudar de assunto agora, tá, gente? Você já reparou na quantidade de vezes que a gente dá uma notícia relacionada a pessoas que acabam se afogando nas represas aqui da nossa região? Muitas vezes, né? Nos últimos dias, uma família estava desesperada atrás de um jovem que se afogou na represa de Igaratá no sábado. Ontem, o corpo dele foi encontrado pelos bombeiros. Gustavo Lopes, de 24 anos, caiu de uma moto aquática no último sábado. Desde então, os bombeiros fizeram buscas no local. Na terça-feira, nossa equipe de reportagem esteve na represa de Igaratá e ouviu a mãe de Gustavo, que lamentou o fato do filho não ter adotado as medidas de segurança ao entrar na água. O Gustavo, ele mora em Atibaia, morador de Atibaia. Eles vieram na sexta noite. Ele chegou aqui na sexta à noite para uma festa e isso era meio que sempre eles vinham. Inclusive 30 dias atrás ele esteve aqui, ele sabia nadar. Porém, ele, infelizmente, ele teve a imprudência de não colocar o colete. Mas Vanessa Lopes criticou a falta de fiscalização na represa. Aqui, como vocês podem ver, é um lugar imenso. Não tem fiscalização alguma. Não tem uma marinha, não tem nada. E, além de tudo isso, os bombeiros que estão aqui, eles fazem milagres. Milagres com o que eles têm, que é um equipamento precário. Eles têm uma boa vontade, assim, que eu só tenho a agradecer eles. Esse não foi o primeiro caso de afogamento em represas da nossa região em outubro. No dia 11, o jovem Edelson Oliveira Brito Júnior, de 20 anos, morreu na represa Toca do Leão, em Santa Branca. Ele chegou a pedir socorro, mas afundou e não conseguiu retornar à superfície. Em setembro, Jaqueline Barbosa Nascimento, de 22 anos, também caiu de uma moto aquática na represa de Igaratá. Ela não sabia nadar e acabou afundando. Outras 2 pessoas que estavam no veículo se salvaram. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que os frequentadores de represas devem tomar ao entrar na água. As recomendações de sempre, um bombeiro tem uma grande máxima, que água acima do umbigo já é sinal de perigo. E aqui você já começa, já vai cobrir a sua cabeça, passou ali da margem, já não vai dar pé para você mais. Algum meio de flutuabilidade. A gente recomenda também que a pessoa não faça grande ingestão de comida e bebida antes de entrar no meio aquático, para não ter um mal-estar. O uso de um meio de flutuabilidade, por mais que você saiba nadar, normalmente quem se afoga é quem sabe nadar. Nadar no mar é totalmente diferente de nadar na piscina. Então você tem que ter um meio de flutuação, procurar não ir sozinho, se manter próximo à margem. Não tem por que você se arriscar
indo em locais muito fundos, ainda mais sozinho e sem flutabilidade. E outra coisa que é um grande risco também é a pessoa fazer uso de bebida alcoólica ou drogas. Ela vai estar com a capacidade física dela ainda mais reduzida. Nós procuramos a Marinha e o Corpo de Bombeiros para comentarem os apontamentos feitos na reportagem, mas não tivemos retorno até o momento. Um apartamento em Ubatuba pegou fogo hoje de manhã. O imóvel fica no bairro do Itaguá e os bombeiros dizem que a causa do incêndio possivelmente foi um vazamento de gás entre o forro e a laje do térreo. Para evitar problemas como esse, os bombeiros orientam que sejam feitas verificações periódicas de instalações de gás e que, ao menor sinal de vazamento, o ambiente seja ventilado e o fornecimento de gás interrompido imediatamente. Ninguém se machucou durante essa ocorrência de hoje em Ubatuba. Pelo segundo mês consecutivo, Taubaté foi a cidade da região com o melhor saldo de empregos em setembro. É o que mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Governo Federal, e esses dados foram divulgados hoje. Foram 713 vagas em Taubaté contra 557 em São José dos Campos, que é a maior cidade da região. Os dados que foram divulgados hoje estão no nosso site thmais.com.br/vale, e aí você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo para que você tenha acesso a essa matéria completa. Pessoal, 7h01, tem uma pergunta importante para você. Quem aí tem sofrido com essa mudança de temperatura? Os casos de síndromes gripais estão aumentando em plena primavera. Você viu que eu fiz assim porque eu senti essa informação, né? Na minha casa tem gente doentinho, eu conheço várias pessoas que estão sentindo isso, inclusive com casos de influenza diagnosticados. Tá preocupante a situação em plena primavera, coisa que a gente normalmente vê no inverno, né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, eu queria muito a sua participação. Tem mudado a tua rotina aí de alguma maneira? Você sentiu esses desconfortos? Me conta pelo nosso WhatsApp, que é o 99752-4005. 7:02, virou relógio. 7:02, eu volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Hoje após Ratinho. Nesse banco a alegria tem sempre um lugar garantido. A praça é nossa. Eu vou te mostrar um negócio aqui sensacional. Aqui, ó. Esse é o melhor terreno da cidade. Nem precisa de registro. É sério isso? Opa, te dou minha palavra. E aqui não tem papo furado, não. Tá, então prefeitura tá tudo certo, cartório tá tudo certo. Amigo, se eu falei, tá falado. Nada vale mais do que minha palavra. Ela nunca falha. Não caia em conversa fiada. Antes de adquirir um terreno, consulte as condições junto à Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. No Abratio Restaurante, o jantar Itália para dois, você escolhe combos irresistíveis a partir de R$ 99,00. 2 pizzas individuais mais 2 sodas italianas por R$ 99,00. 2 carbonaras de Roma mais 2 sodas italianas por R$ 129,00. 2 espaguetes mignon mais 2 sodas italianas por R$ 129,90. E agora a nossa carta de vinhos Abratio é assinada pela Gran Cru, referência em qualidade e curadoria de rótulo. Abratio Restaurante. É Vero diferente. É Vero Abratio. Prepare-se para se surpreender. Conheça as soluções completas da Pulse Mídia e LED 10. Venda mais. Entenda o seu cliente com a melhor gestão de mídia de toda a região. Juntos, pelo seu negócio. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular.
Está precisando lavar e secar suas roupas sem complicação? Conheça a Lavateria, a maior rede de lavanderias de autosserviço do Brasil. Aqui você lava e seca de forma rápida, prática e eficiente. Com nosso sistema self-service, você usa quando quiser. Nossos produtos exclusivos e máquinas de alta tecnologia deixam suas roupas sempre limpas e cheirosas. Economize tempo e dinheiro. Lavateria, a grife das lavanderias self-service. Vamos receber ela aqui no palco, bem animada para participar, é a Carmélia. Ela vem de São Luís do Maranhão. Ela comprou a Telecena Digital e veio participar aqui do painel do X. Comprou a Telecena há 10 anos, é a primeira vez aqui em São Paulo. Fui sorteada pela Telecena e estou muito feliz de estar aqui no SBT, nesse programa maravilhoso. Roda, roda, Telecena Prêmio é o que tem no 10 numa moto. É a moto Carmélia, no valor de R$18.000. Eu vou pagar minhas contas e investir. Estou muito feliz de ter participado da Telecena. Já valeu muito a pena estar aqui. A Carmélia vai levar R$21.000 da Telecena. E para você que não acredita na Telecena, passe a acreditar porque é real. Eu estou aqui, ganhei um prêmio de 21 mil e estou muito feliz. De volta com o TH Mais Notícias para um recado muito importante. Outubro Rosa. Cuide-se, ame-se, previna-se. Outubro Rosa é tempo de olhar para si com carinho e escolher a prevenção. O câncer de mama tem alta chance de cura quando descoberto no início. Por isso, o diagnóstico precoce salva vidas. Mantenha suas consultas em dia, faça a mamografia conforme orientação médica e realize o autoexame das mamas na sua casa. Em caso de qualquer alteração, procure atendimento médico imediatamente. Não deixa para depois, não. Priorize-se. A Câmara de São José dos Campos apoia o movimento Outubro Rosa e reforça a importância do autocuidado e da prevenção. Previna-se hoje, ame-se todos os dias. Câmara Municipal de São José dos Campos, o nosso papel é representar você. Falando sobre saúde ainda, tem muita gente ficando gripada nessas últimas semanas, nesses últimos dias, com essa mudança doida de tempo, né? Tem telespectador comentando sobre isso, vamos ver? Gal, de Jacareí. Minha filha tem 3 e com todos os sintomas de gripe muito forte. Já foram ao hospital 2 vezes e eu estou com tosse seca. Nossa, tá complicado, né? As crianças sentem muito essa mudança de temperatura. Hora tá calor, depois venta, aí chove, aí faz frio. De manhã tá frio, à noite tá frio também, mas de tarde tá calor. É uma bagunça, né? Eu sei que a primavera tem essa característica meio de transição, mas a nossa saúde sofre dos pequenininhos, então espero que vocês todos melhorem aí, viu, Gal? Um beijo para você. Mais uma mensagem comentando sobre esse assunto veio da Silvana de São José. Oi, Marcela, eu tenho rinite e sinusite e sofro bastante. Evito ar-condicionado e ventilador, mas nesse tempo acaba comigo, pois fica difícil até para escolher a roupa. Verdade. Porque uma hora tá calor e outra já tá chovendo e tá frio. Beijos, é verdade. Silvana, você tirou as palavras da minha boca. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sempre faço, eu não sei como que é aí na sua casa, a Silvana já deu a entender como é na casa dela, né? Por exemplo, eu não sei se você na sua casa, se você costuma escolher os uniformes das crianças, as roupas do seu trabalho, do seu marido, enfim, dos seus irmãos, se moram juntos, sei lá. Eu não sei se você costuma se organizar agora à noite para deixar amanhã menos corrida ou se você deixa para escolher o look de manhã cedinho. Tá difícil se organizar, né? Porque, como ela falou, uma hora a temperatura tá lá em cima, depois a temperatura despenca. Haja saúde, né, meu povo? No estado de São Paulo, olha isso, muitas pessoas estão sofrendo com as famosas e indesejadas síndromes respiratórias. Será que o tempo vai esquentar de vez? Ih, fechou de novo. A dúvida continua na hora de escolher qual roupa usar. O jeito é levar roupa ir com roupa de calor e levar roupa de frio junto. Está mesmo difícil lidar com tanta variação de clima.
A gente estava vindo com tempos muito seco e quente, aí a frente fria chegou, derrubou as temperaturas. Um pouquinho antes da frente fria, ela sobe um pouco as temperaturas, que é o fenômeno da pré-frontal, e depois ela desce as temperaturas. Nesta guerra entre calor e frio, saímos feridos. Ou melhor, doentes. A Regina foi ao pronto-socorro na capital paulista depois de começar a sentir os sintomas de uma doença respiratória. Senti fraqueza, muita fraqueza, né, no corpo todo. Até água, garganta ruim. Ela foi embora para casa com a suspeita confirmada. É gripe. O último boletim divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na última quinta-feira indica um crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A em São Paulo e Goiás. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vem aumentando também as notificações de casos graves de Covid-19. Em relação a doenças não infecciosas do trato respiratório, o ar mais frio e o ar mais seco acaba funcionando como uma agressão, como um estímulo. E principalmente aquelas pessoas que têm uma condição de maior sensibilidade, como crianças e adultos asmáticos, com rinite, com doenças alérgicas, costumam desencadear essas manifestações durante essas mudanças bruscas de temperatura e essa queda da umidade do ar. Só neste hospital infantil aqui em São Paulo, o número de casos de influenza nos últimos 20 dias foi quase 4 vezes maior que o registrado em setembro. 140 crianças foram diagnosticadas com a doença. E são elas e os idosos que mais sofrem os impactos dessa variação do clima. A Aurora não escapou. Desde domingo está assim, bem doente. A febre, né, chegou até 38,5. Está começando com coriza no nariz, né, com dificuldade para respirar e dor de garganta, né? A menina está contando os dias para voltar a fazer o que mais gosta. Voltar para a escola. Bonitinha, tomara que você melhore logo e volte para a escola com bastante saúde. Tem tantas crianças afastadas da aula em função de problema de saúde agora, dessas síndromes respiratórias, que todo mundo melhore e que as crianças que não ficaram doentes, que não fiquem também, né? É importante mesmo tirar desse ambiente escolar quando tem qualquer tipo de sintoma. A gente viu na reportagem dados de São Paulo, do estado de São Paulo, falando sobre essa questão da crescente dos casos de influenza e também de Covid em algumas regiões do país. Aqui em São José, pessoal, segundo a prefeitura, também houve um avanço nos casos de influenza de setembro para cá, principalmente entre as crianças. Na faixa etária dos 3 aos 12 anos, os casos subiram 200% de setembro para outubro. Bora de mais mensagem de telespectador sobre esse assunto. Rosana, de São José. Boa noite, Marcela. Essa mudança de tempo realmente dá dó até de acordar meu enteado de 13 anos, que entra às 7 da manhã na escola. Abraço, Rosana. Rosana, um abraço para você. A gente fica com preguiça de acordar cedinho, né? Que dirá os mais novos. Você tem razão, mas vida que segue, a gente tem que se proteger, se prevenir e tocar a nossa rotina, né? Um beijo para você e para toda a sua família. Mais uma mensagem agora da Silene. Boa noite, Marcela. Está friozinho hoje, realmente está difícil escolher que roupa usar. Mas nós, mulheres, usamos a criatividade, com certeza. Até porque a gente não pode se dar ao luxo de ficar na preguiça, porque a gente não soube se ia passar frio ou se ia passar calor durante o dia. Né, Silene? A gente tem que levar várias opções e usar um look que a gente não passe nem tanto calor, nem tanto frio, já que a gente não sabe quanto tempo, que tipo de temperatura vai, de fato, fazer naquele dia. A gente pode até olhar a previsão, mas nem sempre é aquela temperatura cravadinha, né? Um beijo para você. Mais uma mensagem agora. Cleusa, de Taubaté. Oi, Marcela, meu filho tem rinite. Ele sofre, vive espirrando. Boa noite, beijos, beijos. Boa noite para você também. E melhoras para o seu filho. Rinite é complicado, eu também tenho e sofro com isso, sei como é. Gente, pausa nas mensagens bem rapidinho, porque agora a gente vai até Brasília com o Diego Amorim. A chamada reforma administrativa, adivinha você, vai travar de novo no Congresso Nacional. Surpresa, temos resistência a uma reforma do Estado brasileiro. A verdade é que eles não querem cortar na própria carne, me perdoem o clichê. Não querem mesmo. Todo mundo sabe, liberais e não liberais, lulistas e bolsonaristas, que é preciso, digamos assim, ajustar o Estado brasileiro. Tem que cortar, cortar e cortar. Cortar, reduzir despesas, fechar a torneira aqui e acolá.
Ah, mas você quer tirar dinheiro da educação, da saúde, da segurança, seu liberal. Não, eu quero cortar dinheiro dos supersalários, dos auxílios sem sentido, da farra das diárias, dos penduricalhos de fim de ano que ninguém vê, da cota parlamentar, que no mínimo funciona como salário, e que salário indireto. Eu tenho uma lista enorme de onde eles podem cortar, e eles conhecem bem essa lista. Lembre-se deste comentário quando disserem por aí que não sabem onde cortar gastos. Eu preciso entregar o horário para Lucas Tavares, mas sem antes, eu tô correndo, vou me atropelar inteira. Mostrar o vencedor da Comevap. Vanessa, eu gostaria de ganhar a cesta Comevap porque zelo sempre pela saúde do meu filho e de toda a minha família. Vanessa, a cesta da Comevap é sua. Fique esperta no seu WhatsApp que a gente vai te passar o endereço da TV, tá bom? Lucas Tavares, não me mata que eu estourei um pouco o meu jornal. Amanhã a gente se vê. Beijo, tchau.